diz assim, irmãos: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, a não ser que o justo estenda as mãos à iniquidade. Faz bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para seus caminhos tortuosos, o Senhor os levará junto com os que praticam a maldade. Amém e amém. Salmo 125 é um dos salmos mais lido, e mais falado, comentário, principalmente em tempos de grandes crises, de grandes batalhas. Porque estes salmos, ele retrata o cântico de um salmista que falava sobre a segurança que existe na vida daqueles que confiam no Senhor. Ele não traz aqui uma imagem que aqueles que confiam no Senhor não serão perseguidos, não serão atribulados. Mas ele mostra em suas palavras, em seu canto, em seus salmos, que o importante no meio dos grandes conflitos na vida é ter esta confiança inabalável. Porque nós precisamos confiar neste Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus vivo e majestoso, sem nenhuma sombra de dúvida, independente de qual seja a situação difícil que estejamos vivendo. Nós precisamos ter em nossos corações a convicção que Deus está conosco. Veja bem, que os Salmos, ele fala uma coisa que me chama a atenção no versículo 2, diz assim: ele vai estar em volta do seu povo desde agora e para sempre. Ou seja, a presença de Deus é algo confiável, é algo concreto. Ele está em volta, protegendo, dando segurança, dando livramento, fazendo com que tenhamos, apesar das ameaças que estão do outro lado dos montes, os gritos, os rumores, as manifestações contrárias ao teu sucesso, ao teu crescimento, à tua prosperidade. Pode haver muitos alardes, muitos comentários que você não vai conseguir, que você não vai superar, que você não vai vencer. Talvez os rumores que você tem escutado, tem vivido nesses últimos dias, é que você vai definhar financeiramente, você vai definhar socialmente, a sua fé vai definhar. Esses comentários são argumentos, e por que não dizer, são armas, que o nosso adversário usa, para tentar encontrar uma brecha sequer dentro de nós, para nos afetar na alma. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa alma, porque a nossa alma, ela dita muito o que nós seremos amanhã. Se temos um estado de alma, se temos um pensamento convicto, forte, inabalável, nenhuma dessas armas, destes rumores, destes gritos negativos e contrários, alcançarão o nosso interior, e isso nos fará amanhã, logo após, saber como compensou confiar em Deus. Se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar muitos momentos na vida de Jesus, na sua peregrinação de milagres, nos 3 anos de ministério, pessoas correndo até Jesus, buscando em Jesus a cura, buscando em Jesus o milagre, mas ao mesmo tempo você vai ver que estas pessoas
que confiavam em Jesus e corriam até Jesus para receber o milagre, eles eram por pessoas comuns, pessoas da sociedade, ou por alguma autoridade política daquela época, eles eram tentados ser impedidos de chegar até Jesus. Eles eram impedidos de chegar até o alvo dos seus milagres ou da sua fé. Mas tem alguns pontos que eu preciso comentar com vocês nesta reflexão de hoje à noite. Um dos que me chama a atenção é a história de Jairo, da sua filha. Uma garota que é cometida por uma enfermidade que o dinheiro, a influência, as amizades do seu pai, que era uma autoridade naquela época, naqueles dias, não conseguiu evitar que aquela menina viesse a óbito, viesse morrer. Não conseguiram ajudar aquela garota. E a Bíblia fala que aquele homem sai de sua casa, ele vai até aonde Jesus estava, ele se prostra, a Bíblia usa esse termo, ele se curva, ele se prostra, e ele roga que Jesus viesse à sua casa, entrasse em sua residência. E aí o Senhor para e vê o desespero daquele pai, mas ao mesmo tempo vê que no meio do desespero havia uma fonte, havia um olho d'água que iria regar uma renovação, uma restauração em sua família, e isso poderíamos chamar de confiança em Deus. E é isso que Deus quer ver em nós, irmãos. É no meio do tumulto, é no meio da crise, é no meio da dificuldade, é no meio dos vendavais. Deus quer ver dentro da nossa alma uma sequer confiança. Seja uma confiança pequena, seja uma confiança talvez aos olhos de alguém, ou até mesmo seu, insignificante. Mas quando Deus vê esta confiança, Ele se agrada. Porque Deus, Ele se agrada de nos ver dependente do seu grande amor e do seu grande favor. Não que sejamos qualquer pessoa, mas Deus nos vê como filhos que confia num Pai poderoso. E o Senhor levanta aquele homem, sai andando para a casa de Jairo, a casa daquele pai aflito, e no meio do caminho, a Bíblia diz que um dos seus servos chega e diz: olha, não precisa mais incomodar o mestre, porque a menina acaba de morrer. A notícia que ele não queria receber, ele recebeu. Observe uma coisa: muitas vezes no processo da nossa confiança, no processo da nossa busca, no processo da nossa conquista, vai aparecer notícias ou até mesmo afirmações, coisas reais, notícias verdadeiras que vão contra a nossa esperança e a nossa confiança. Mas quando temos Deus, eu quero que você receba essa palavra porque ela é profética. Mas quando estamos com Deus, mas quando somos de Deus, mas quando estamos no centro do coração de Deus, aleluia, quando estamos andando com o Senhor Jesus Cristo, acontece coisas sobrenaturais e extraordinárias. O Senhor pega as verdades que nos machuca, que nos tira do foco dos nossos objetivos e transforma em oportunidades de milagre. E eu quero profetizar sobre a sua vida, essa dificuldade, essa luta, esta crise, essa tristeza, essa batalha que você tem travado na sua família, na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, nos seus sonhos, nos seus projetos de vida, aleluia, nós profetizamos em nome de Jesus, que isto vai ser transformado em oportunidades de milagres. Você crê nisso? Deus vai pegar tudo isto que lhe dá trabalho, tudo isto que é sinônimo de dificuldade da sua vida. Deus vai pegar este processo de luta, de tribulação que você está vivendo, e o Senhor vai gerar aí uma oportunidade de milagre para que você volte a sorrir. Você crê nisso? O Senhor olha para aquele moço, aquele mensageiro, e olha para o pai aflito. Eu disse: Jairo, você só precisa confiar, crer. A menina não está morta,
ela apenas está dormindo. Olha como o nosso Deus vê aquilo que nós chamamos de problema, ou aquilo que nós chamamos de fim, ou aquilo que nós chamamos de impossível. Olha como o nosso Deus vê com simplicidade. Olha como o nosso Deus vê aquilo que nos aflige, nos maltrata, nos oprime, nos deprime, como coisas fáceis de resolver. Você já viu o filho rebelde? Aquele que teima, que não obedece, que não considera, que não respeita, que não ajuda, que não valoriza. Aquele filho rebelde, que quase toda família tem um desse. Você já viu? Ele anda. Ele caminha seus passos, ele vai nas suas aventuras, ele desfruta dos seus devaneios. Mas tem uma hora que ele olha para trás e diz: puxa, fiz tanta besteira na vida. Esses dias a minha esposa, Débora, estava assistindo um vídeo de uma famosa, eu não vou citar o nome dela aqui, apesar do testemunho ser público. Mas ela estava falando em um programa de TV de tudo que ela fez. E depois ela falou de tudo que ela recebeu após o que ela fez. A fama, a prostituição, o descaso, o desrespeito, a falta de consideração, de temor a Deus. Lá na frente o diabo disse: agora chegou a hora de você colher. E quando chega a hora de colher as coisas erradas da vida, Satanás vai ser o companheiro dessas pessoas, irmãos. Vai fazer as pessoas sofrerem, chorarem. E Deus, como bom pai, Ele vai estar ali assistindo a situação, com certeza que não gostaria de ver, porque Deus jamais quer ver um filho dele passar pelo vale do sofrimento, mas Ele vai estar ali, porque quando este filho clamar clamar pelo socorro, arrependido dos seus erros, ele vai ser o primeiro, não é o último, ele vai ser o primeiro a te dar novos sonhos e uma nova vida. E por que não abrir os olhos hoje, se você pode abrir, e não precisa passar pelo vale da colheita, o vale do sofrimento, o vale do desespero, o vale da tribulação? Por que você agora não abre os olhos e vê que quem está contigo é o próprio Deus, quem caminha com você é o próprio Senhor? Então sejamos estes filhos, dado ao carinho do Pai, voltado à atenção do Pai. E o Senhor continua dizendo: Jairo, não se alimente com a notícia de desespero. Jairo, não dê lugar à tristeza. Jairo, não escute a voz da morte. Escute a voz da vida que diz: se tu crer, se tu confiar, tenha bom ânimo. Muitas vezes o Senhor falou para alguns. E o caminho continua. Eu acredito que da hora em que Jairo recebe a mensagem da morte da filha, na continuidade do processo da caminhada até sua casa, Jairo estava vivendo um verdadeiro conflito na sua alma, entre ter fé na palavra do mestre e ter a certeza que a sua filha morreu. Era um conflito, porque a palavra do mestre indicava: ela está viva, mas a palavra do mensageiro, a palavra dos que recepcionaram ele na sala de sua casa, era que a menina tinha morrido. Então havia um conflito, havia uma guerra, havia uma batalha, havia ali uma luta. Mas Jairo não saiu de lado de Jesus, ele continuou. E aí chega a hora da colheita daqueles que confiam em Deus. E eu te pergunto: você confia em Deus? Eu vou perguntar a segunda vez: você confia em Deus? E vamos à terceira pergunta: você confia em Deus? Porque se você confia em Deus, você tem que ir até o final. Se você confia em Deus, você precisa continuar. Você precisa
perseverar. Hoje pela manhã, eu vi uma mulher cheia de esperança, dizer: eu quero, eu vou conseguir. Mas ao mesmo tempo eu via ela em um furacão, redemoinho, e ela rodava, mas ela dizia: eu vou conseguir, vai dar certo. Sabe o que é isso? São pessoas que vê a dificuldade, mas resolve caminhar confiando em Deus. Quem resolve continuar caminhando com Deus, vai ver em secreto e depois em público o efeito da sua confiança. Jairo confiou e ele entrou no quarto com a sua esposa sofrida, com Jesus o Senhor, com mais alguns discípulos, apóstolos. Entraram e ali eles viram o que Deus é capaz de fazer na vida daqueles que confiam no Senhor. Confia em Deus. Nesse momento, há muitas pessoas nos leitos de hospitais em todo o país, em todo o mundo, em UTIs, passando pelo vale da sombra da morte. Suas famílias estão fora do hospital, estão tristes em casas. Mas eu quero dar uma mensagem. Se essa mensagem agora chegar a algum de vocês, eu quero dizer: confia em Deus. Confia e não desista de confiar. Porque mesmo que a morte chegue para levar, Deus, Ele tem a vida para dar. Que Deus abençoe você e sua família. É esta reflexão que eu quero deixar para todos neste domingo. Tenha fé, não duvide, vai dar tudo certo. Amém? Quero convidar o grupo que está aqui para ficar em pé. Nós vamos orar e nós já vamos encerrar esse momento, tá? Já vamos orar. Eu quero também deixar aqui o desejo que nós temos de retornar aos nossos cultos, e assim que for liberado, nós teremos uma noite linda aqui na nossa igreja, e não queremos que ninguém fique de fora. Queremos que você venha estar conosco no primeiro culto pós-quarentena. Vamos falar com Deus. Amado Deus e soberano Pai e Criador dos céus e da terra, eu te dou glórias, eu te rendo aleluias. Pai amado, eu quero te bendizer para todo sempre, eu quero te agradecer, Pai, porque nós não éramos merecedores, mas tua misericórdia tem nos alcançado, Senhor, e é por estas misericórdias que nós não somos consumidos. Pai, nós suplicamos a tua bênção sobre a nossa vida. Não nos deixe cair, Pai, não nos deixe parar, não nos deixe desistir. Senhor, não nos deixe, Pai, olhar para trás e pensar, Pai amado, em parar na nossa jornada de fé. Muitos, Pai amado, por estar ausentes da igreja, dos cultos, Pai amado, podem estar fracos. Pai, fortaleça nossos irmãos e não os deixe, Senhor, perder, ó Deus, a alegria de caminhar com Jesus. Porque caminhar com Jesus, Pai amado, não é tão fácil como pensamos, mas é seguro como nós cremos. Caminhar com Jesus, Pai amado, nos gera segurança de uma eternidade com Deus, de conhecer a face ardorada do nosso Senhor. Pai, chama de volta o grande exército de servos que estão parados, que estão, ó Pai, distanciados da igreja. Quantas pessoas, Pai, um dia já estiveram te louvando na tua casa e hoje estão afastados. Traga-os de volta, Senhor. Traga de volta esta geração, Pai amado, que se perdeu. Ovelhas, Pai, que se cansaram. Traga de volta, Senhor, o primeiro amor da tua igreja. Pai, quantos não amam mais a tua obra? Quantos perderam, Senhor, o amor missionário? Quantos perderam, Pai, o amor pelas almas? Senhor amado, quantas almas estão gemendo, Senhor amado, ó Deus, oprimidas pelo pecado, oprimidas por demônios. Nós somos tua igreja, Senhor, não nos deixe parar.
Desperta, Pai, a igreja do Brasil e do mundo, Senhor. Que venha, Senhor, a hora do grande avivamento. Que venha a hora, Senhor, da igreja tocar a trombeta, Senhor amado, e anunciar a volta de Jesus de maneira poderosa. Pai, traga de volta sobre nós pregadores, sobre nós pastores, sobre nós servos, os dons de milagres, Pai. Ó Senhor, como era bonito nos tempos antigos, passados, quando, Senhor, os teus servos oravam e os milagres grandiosos aconteciam. Traga de volta, Senhor, isto sobre nossas vidas. Nós queremos, Pai amado, voltar a este tempo, Senhor, em que oramos e milagres acontecem. Pai, não nos deixes, Senhor, ó Senhor amado, passar pela história como apenas servos comuns, Pai, que não viveram o extraordinário de um Pai poderoso, mas nos ensina, Senhor, a desfrutar, a usufruir, a viver todas as benéficas que a Tua palavra nos diz que podemos viver, podemos ser, podemos ter, Pai, porque tudo é possível aquele que crer. Pai, recebe a nossa oração nesta noite e gera dentro de nós, Pai, o desejo pelo reino, o desejo pelo céu. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja e todos digam amém. Que Deus abençoe e até quarta-feira às 19h30 aqui novamente na live no Instagram da Igreja Templo da Paz. Até mais.